Ai, olha lá, o professor colocou. Bom, tá gravando, Camila? Assim, Então, muito boa tarde a todos e a todas. Estou aqui com a Fabi, que hoje está como Diego Geno Clautal. Fabi é minha parceira desse grupo que a gente fundiu aí a turma da tecnologia e a turma da educação aqui no Lumen. Lumen já completando, né? Quanto tempo? 24, 25, já indo para o terceiro ano de atividade, com muitas realizações. Tivemos esse mês aí a presença do presidente do CNPq na PUC, que lotou o auditório, bateu um papo lá com a reitoria, foi muito bom, acho que foi bem importante para o nosso Lumen. E a gente, quem não está ainda é, cadastrado aí para receber as coisas, tal, manda para a Camila o e-mail que ela faz o contato. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana com alguém que está em vias de pegar o avião para a China, nosso querido Eliseu Reateg, doutor em computação pela Universidade de Londres, bolsista de produtividade do CNPq, professor titular da Federal do Rio Grande do Sul, professor permanente no programa de pós-graduação em informática na educação dessa universidade, foi visitante em muitos locais, Califórnia, Canadá, é editor de algumas revistas, e sua principal área de investigação está relacionada ao desenvolvimento e emprego da tecnologia educacional baseada em inteligência artificial. Eliseu, a bola está contigo, fica à vontade. Depois a gente abre para um bate-papo com essa plateia tão animada. Bem-vindo. Pessoal, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Zé Luiz, pela apresentação. E o propósito, então, hoje é falar sobre os pequenos modelos de linguagem na educação. Eu imagino que muitos de vocês não tenham muito claro o que são os pequenos modelos de linguagem, então acho que vale muito uma pequena introdução a respeito. E o que eu coloco aqui na tela não tem absolutamente nada a ver com os pequenos modelos de linguagem, né? Aqui, ao contrário, aqui a gente tem as Big Techs americanas e uma guerra agora para conseguir ver quem consegue, para conseguir ver quem domina a inteligência artificial, né, os principais usos, os principais modelos no mundo. E essa briga, ela está muito entre as big techs americanas. Também a gente vai vendo a China entrando no cenário, depois eu falo um pouco mais. Mas aqui eu coloquei as big techs americanas porque entrando aqui em questões que tangenciam a política, a gente vê eh, desde o início do governo Donald Trump, a gente vê imposições do governo americano. Governo americano é quem detém toda essa tecnologia e o mundo começa a ficar dependente dessas tecnologias. Todo mundo precisa ser produtivo e as empresas, as pessoas, a educação, os estudantes, e isso vai gerando essa dependência nesses modelos, nessas big techs que são americanas. Como eu disse, a China também ela entra um pouco nesse cenário, mas ainda numa dimensão muito, muito menor. Uh, Olhando aqui os modelos, então, quando a gente lá eu tava nessa, aqui a gente estava com as logomarcas, né, só de Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. Aqui eu trago os logos, não tem muitas palavras, né, mas são os logos dessas inteligências artificiais, desses modelos que a gente vê mais por aí. Eu coloquei aqui, tem um brasileiro, que é a Maritaca, essa arara que a gente vê mais à esquerda. Tem esse modelo ali, essa baleia que está abaixo, é o DeepSeek. Uh, e o ChatGPT, que é um logo bem conhecido, né? E outros. Bom, ou seja, né? A gente vê que existem aqui os modelos americanos e algumas
iniciativas em diversos países, né? Eu trouxe aqui o Brasil e a China por questões contextuais, mas estamos falando principalmente dessas big techs e a gente começa a pensar até em questões de soberania, não é? Os europeus têm falado muito nisso e com uma preocupação muito grande. Se essas big techs hoje desligam os sistemas digitais, né, da Europa, a Europa não para de funcionar, né? E o mesmo pode acontecer com a inteligência artificial, na medida em que vamos nos tornando mais e mais dependentes dessas tecnologias, né? Daqui a pouco a gente para de funcionar se essas tecnologias não operarem, né, no contexto em que a gente se encontra. Por que eu digo tudo isso? Porque esses são os grandes modelos, né? E aqui a minha fala não é sobre os grandes modelos, mas sobre os pequenos modelos. E num contexto educacional. Bom, mas ainda focando nos grandes modelos, notem que aqui eu botei uma telinha do ChatGPT, que, né, acho que está todo mundo mais ou menos habituado a usar, seja o ChatGPT, Gemini, outras ferramentas operam muito assim, né, quase como uma caixa de busca em que a gente digita e fala. Aqui só para ressaltar o fato de que quando eu estou falando de IA na educação, eu não estou necessariamente falando de professores e alunos usando esta ferramenta ou essas ferramentas, usando a IA desta maneira, né? A gente está pensando aqui, o ChatGPT e todas essas ferramentas, elas funcionam também por baixo dos panos, né? Então, ali onde tem AI, API, né? AI API, isso quer dizer, eu tenho essas ferramentas de IA operando por baixo dos panos, ligados a muitos sistemas educacionais. Essa é uma tendência, né? Hoje a gente não tem isso, mas a tendência é que mais e mais isso comece a acontecer. Essa viagem que eu estou fazendo, ela é num contexto de um projeto em que a gente explora mesmo esse uso dessas tecnologias educacionais, claro, com vistas ou pensando, né, no ensejo de que se consiga colocar esse tipo de tecnologia nos sistemas educacionais. De algum modo, né? A gente pensa sempre aqui para o bem, de um modo que ajude os alunos e os professores, né? Bom, muito bem. Mas, como aqui a nossa fala são os pequenos modelos, aqui essa imagem, né, LLM é o Large Model e o SLM é o Small Language Model, né, é o pequeno modelo de linguagem. O que a gente está falando aqui é justamente uma ideia de dimensão. A gente sai desse universo gigantesco. Eu não sei o quanto vocês conhecem sobre o que é necessário para fazer funcionar um modelo de linguagem, um grande modelo de linguagem como o ChatGPT. O consumo de energia, eu não tenho dados precisos, né? Esses dados circulam assim, né, na internet sem muita precisão, mas os data centers que movimentam um modelo desses, um data center consome energia de uma grande cidade. Uma cidade muito grande, muito maior que Porto Alegre, que tem 1,5 milhão de habitantes. Muito maior, né? Estamos falando, sei lá, de 7 milhões ou mais. A gente está falando assim de grandes cidades mesmo. É um consumo de energia absurdo. Então vocês imaginem a quantidade de servidores, a quantidade de equipamentos que se tem ali para conseguir fazer esse negócio operar. Muito bem. Então, esses grandes modelos, eles vêm com todas as vantagens, mas eles vêm com essa carga também de, meu Deus, né? Estamos fazendo o consumo de recursos por esses modelos, ele é gigantesco. Quando a gente pensa, então, num pequeno modelo, que é um modelo que roda no meu computador, que roda muitas vezes num celular, que roda e a gente diz, nossa, mas existe isso? Né? É possível? É possível? É claro, pessoal, que com assim, muitas limitações, né? A gente não, a gente fala, vamos ter que falar em cenários um pouco diferentes, mas cenários que podem sim ser explorados em muitos contextos. Aqui na minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre
outras áreas, mas principalmente foco na educação, né? Quando a gente procura na literatura mesmo os pequenos modelos, né, o que já se fala sobre eles, a gente vai encontrar ou já se encontra um bom número de trabalhos que fala sobre como aqui a arquitetura, né, a estrutura desses modelos, a capacidade, qual a confiabilidade deles em todas as áreas, né? Não estamos falando aqui especificamente em educação. Aqui é só um exemplo, e também, se quiserem, eu deixo essa apresentação, né? Caso vocês queiram ter acesso a essa literatura por curiosidade ou por estudo, né? Por algum motivo. Nesse trabalho aqui, eu trago então um pouco do conteúdo dele, explorando a ideia das limitações que nós temos nos modelos de linguagem. Imaginem que um grande modelo de linguagem, ele requer uma quantidade absurda de memória para conseguir fazer as operações necessárias. Esses modelos, eles são redes neurais artificiais, que consomem quantidades, são redes gigantescas, e isso consome muita memória de computador. Então, eu não tenho como rodar um modelo grande desses num computador pequeno. A ideia, então, de partir para modelos pequenos é que, eventualmente, eu consigo ter modelos que rodem em quantidade de memória bem menor, não é? A ideia de latência é a ideia de tempo de resposta, né? Então, eu faço uma requisição para o ChatGPT e quantos segundos ele demora para me responder. Para algumas aplicações, esse tempo de resposta, que para nós assim parece instantâneo, né? Nossa, alguns segundos, eu clico ali um botão e eu já tenho retorno. Mas para algumas aplicações, esse tempo ele não é suficiente. Eu preciso de uma resposta mais rápida. Por exemplo, eu coloquei aqui um veículo, né? Um veículo autônomo. Vocês imaginem que esse veículo autônomo, se ele tem muitas coisas de A para fazê-lo, né, operar e andar por aí. Vocês imaginem que ele não pode esperar que a gente se conecte no ChatGPT, que daqui a pouco a rede está um pouco lenta, né? E pum, a gente, né, o carro bate. Então, dependendo do tipo de aplicação, isso aqui não pode acontecer. E esse, então, também aqui, essas limitações, elas vão nos mostrando que ter um modelo pequeno rodando numa máquina local pode resolver alguns desses problemas. Há também limitações no fine-tuning. A ideia de fine-tuning é que eu tenho algumas tarefas que eu posso especificá-las, eu posso treiná-las de um modo mais intenso para conseguir uma melhor performance. Esse fine-tuning nos grandes modelos, ele é difícil. Eu não consigo treinar o modelo todo, né, para uma aplicação minha. Eu consigo fazer coisas mais localizadas, trabalhar com contextos, coisas assim. Mas eu acabo, daqui a pouco eu vejo que eu tenho algumas limitações. Quando eu tenho um modelo pequeno rodando na minha máquina, eu fico com muito mais flexibilidade do que fazer com esse modelo, né? Eu coloquei aqui uma ideia de redação do Enem, que tem uma estrutura muito, vamos dizer, eu ia dizer solidificada no sentido assim, ela é muito quase perene, né? A gente tem esses critérios de avaliação que se mantêm muito estruturados. Conseguir usar um modelo para trabalhar com esses critérios, muitas vezes eu posso ter um refinamento nesse fine-tuning, daqui a pouco eu tenho coisas que eu consigo fazer com refinamento e atingir um desempenho bom, ou mesmo ótimo, usando esses modelos menores. Continuando ainda sobre algumas limitações, um problema bem importante é o problema de compartilhamento de dados. O que quer dizer isso? Quando eu trabalho com os grandes modelos, então vamos já para o universo da educação, né?
Se eu quero fazer alguma consulta, alguma avaliação nos trabalhos dos alunos, interpretar uma determinada quantidade de dados dos alunos, eu tenho que enviar os dados desses alunos para a OpenAI, né? OpenAI é a empresa do ChatGPT. Então, eu tenho que enviar esses dados. Eu tenho o direito de enviar esses dados? Essa aqui é uma questão chave de governança, né? Em que limite, né? Quais são os limites disso? E normalmente, quando a gente vai ver, se a gente vai ver a lei brasileira de proteção de dados, ela impõe muitas restrições, e quando eu vejo, eu não posso fazer algumas dessas ações usando esses modelos de linguagem, né? Em servidores que estão lá nos Estados Unidos, que não estão, não sei aonde, e a gente alimentando isso com os trabalhos dos estudantes, o que quer que seja, daqui a pouco eu não posso fazer isso. Então, aqui, essas limitações, elas são importantes, e daqui a pouco eu preciso sair desse contexto para conseguir operar e fazer coisas que eu quero com os modelos de linguagem. Bom, e outro ponto é o custo. Se a gente vai ver quanto custa uma chamada para o ChatGPT, esse ChatGPT que a gente usa localmente, né, nos nossos computadores, a gente se loga e faz qualquer pergunta, ele opera até de graça, né? A gente vai ali e faz, não tem custo nenhum. Bom, muito bem. Mas se eu tenho, agora vamos dizer que eu tenho uma escola e eu quero colocar lá no site da escola alguma coisa que mande coisas para IA e torne. Então, eu tenho que fazer aquele modelo de API, né? Que eu falei um pouco mais no início. Naquele modelo de API, eu já tenho custos implantados. Eu preciso pagar o ChatGPT para fazer esse tipo de uso. E isso aqui rapidamente começa a se tornar oneroso. Os custos para cada transação são pequenos, só que quando a gente começa a falar de escola, ou então vamos pensar cidades, vocês imaginem o sistema educacional, a cidade de São Paulo, quantos milhões de estudantes e quantos milhões de transações para o ChatGPT, né, por segundo, por minuto. Quando eu vejo, eu estou falando já de somas muito importantes. Bom, para dar uma ideia para você sobre essas diferenças aqui de dimensão, né, dos LLMs para os pequenos modelos, os LLMs, eles lidam com parâmetros, a quantidade de parâmetros usados para treinar esses modelos, ela fica na ordem de bilhões, como aqui nós temos 100 bilhões de parâmetros, 500 bilhões de parâmetros, 1 trilhão, existem esses modelos todos, né? E aqui a gente já está falando dos LLMs. Modelos como o Gemini 3.1, o ChatGPT 5.4, eles já estão nessa ordem de 1 trilhão. As empresas não dizem exatamente qual é o modelo, quantos bilhões ou trilhões, né? Isso aqui são estimativas que se faz sobre os modelos. Bom, e aí a gente tem esses modelos, os pequenos modelos que são abertos. A gente consegue entrar num site, baixar o modelo, baixa para a máquina, faz testes. E esses modelos, naturalmente, eles têm uma dimensão muito menor para conseguir rodar num computador pequeno. Então, aqui a gente está falando na ordem de milhões, é bem pequeno mesmo, né? Normalmente a gente está aqui na escala de bilhões, como 3 bilhões ou 8 bilhões. Aqui a gente já está numa escala um pouco mais comum de usos com aplicações bem práticas, né? Bom, a alternativa, então, dos pequenos modelos, um pouco resumindo isso que eu vinha falando, né? Eu estava falando das limitações, então os pequenos modelos, eles entram como uma solução trazendo um tempo de resposta que é mais baixo, porque eu estou aqui numa máquina, eu não dependo necessariamente de internet para ter uma resposta imediata. Vou ter um baixo custo, né, ou pelo menos um menor custo-benefício.
Eu tenho uma facilidade maior de personalização e adaptação desses modelos. A gente não consegue efetuar mudanças no ChatGPT mesmo, né? A gente consegue fazer aplicações plugando coisas, mandando informações diferentes, mas mudar alguma coisa no ChatGPT não tem como. Num pequeno modelo, eu tenho mais facilidade de fazer esse tipo de alterações que, enfim, claro que aqui a gente já está falando num nível técnico mais avançado, mas é possível. Aqui eu botei em verde porque a gente entra numa questão verde mesmo, de soluções sustentáveis para a humanidade. Se fala muito que a IA não é sustentável, né? Que a IA vai acelerar o declínio dos recursos naturais assim de maneira muito assustadora até. Então, num pequeno modelo, eu posso melhorar essa eficiência. Os pequenos modelos não é como se eles não consumissem energia, eles também consomem energia, né? Porque, certo, eles rodam aqui na nossa máquina e tal, mas de uma certa forma eles consomem energia. Mas a gente não necessariamente usa todo esse ferramental que é necessário quando a gente movimenta o chat GPT, que é eu mando uma requisição pela internet, ela chega lá nos Estados Unidos, ela movimenta aquela massa gigantesca que é o chat GPT, né? E aquela informação vem e volta. Tudo isso, tudo isso tem um custo. Então, se a gente vai colocar esse custo, né, com o custo que eu tenho nos modelos pequenos, acaba que essa equação ela é menor e benéfica, né? E aí, claro, então, associado a isso também, né, redução nas emissões de carbono, etc. Bom, esses pequenos modelos têm algumas formas de se fazer a otimização deles. E essa, eu acho que eu vou até pular essa parte aqui da apresentação, porque ela é um pouco técnica, mas ela, muito rapidamente, essa primeira imagem à esquerda, ela quer dizer que quando eu tenho um modelo para fazer uma dada tarefa, não necessariamente eu preciso de todo aquele conhecimento, né? Então, eu corto, é como se eu recortasse partes do modelo para usar partes que me interessam só. Eu consigo também fazer com que um grande modelo treine um modelo pequeno. Eu consigo produzir dados de treinamento para que um modelo pequeno tente replicar o comportamento de um modelo grande. E essa é uma técnica que pode auxiliar, então, na criação desses modelos. E esse último item diz respeito à simplificação dos cálculos. Uh, Imaginem esses grandes modelos, eles são modelos estatísticos. São essas redes neurais e tal, mas lá dentro tem muita estatística com números com muitas casas decimais, né? Então, essa ideia de quantization é a de eu pego um número decimal muito grande, é como se eu arredondasse, né? Como se eu fizesse um arredondamento, eu perco um pouco a precisão, mas o modelo ainda continua operando, né? Então, eu tenho um modelo não quantizado que representa os números com 32 bits, e daqui a pouco eu faço essa representação em 16 bits, eu consigo, eu corto um pouco, né? Como se fosse esse número de zeros, uma representação mais precisa, eu passo para uma menos precisa, mas eu ainda tenho o mesmo tipo de comportamento. Claro que com menos precisão, né? Tem alguma perda aqui nesses arredondamentos. Bom, e especificamente na educação, o que que a gente vê? Sobre os pequenos modelos, a gente não existe ainda muita literatura a respeito, né? Existe sim a literatura já bem mais abundante sobre o uso dos grandes modelos. Esse aqui é só um exemplo de artigo que eu trouxe, né, sobre o uso desses grandes modelos na educação, e aí a gente vai encontrar na literatura alguns usos, assim, especificados, como, por exemplo, eles têm sido muito usados para geração e adaptação de conteúdos educacionais. Eu não sei quantos de vocês são professores aqui, mas muitas vezes a gente precisa produzir uma aula, produzir um texto, produzir um parágrafo, produzir alguma coisa. Então, essa geração de conteúdos tem sido muito explorada, né, pelos professores.
principalmente. Pelos alunos também, muitas vezes indevidamente, né? Mas aqui, assim, pensando num uso mais adequado, a geração de conteúdos e também a adaptação de conteúdos, né? Quando eu tenho um professor um professor, digamos, de 5º ano do fundamental, que pega um texto mais complicado e pede para o ChatGPT reescrever aquele texto numa linguagem adaptada para o 5º ano, né? Essa é uma adaptação de conteúdo e que esses modelos de linguagem dão conta disso muito bem. Bom, esses modelos também eles têm sido usados, já têm sido usados, IA já é usada há muito tempo para fazer avaliação e feedback automático de trabalhos, né, de trabalhos dos alunos. E os grandes modelos, eles acabam entrando nisso também, então tem pesquisas sendo feitas nesse âmbito. Principalmente aqui de novo, né, pessoal, naquele modelo assim, não é eu entrando no ChatGPT e jogando ali os trabalhos dos alunos, mas sistemas que operam usando várias coisas, entre elas um grande modelo de linguagem para fazer essas avaliações automatizadas. Aprendizagem personalizada é a capacidade desses sistemas de se adaptar aos estudantes. Então, o sistema, tem dados do perfil do estudante e daqui a pouco ele adapta até uma conversa com o estudante ou a maneira como as coisas são apresentadas. Enfim, muita coisa que pode ser customizada, né, voltada para cada um desses estudantes. Nessa mesma perspectiva, vejam como aqui pode ter um uso muito forte na inclusão. Eu tenho alunos com necessidades educacionais especiais que precisam de um conteúdo apresentado de maneira diferente. Eu vejo os professores fazendo bastante isso também, tentando fazer essas adaptações de conteúdo pensando em inclusão, equidade, tem um uso também bem intenso aqui. E ainda se fala também bastante no uso desses modelos para interpretação de dados educacionais. Learning Analytics é a ideia de que eu tenho dados de aprendizagem, que eu consigo fazer geração de relatórios, apresentação de dados, que me deem uma perspectiva sobre o que está acontecendo numa sala de aula, ou o que está acontecendo numa escola, numa cidade, né, no que diz respeito à aprendizagem dos alunos. E os grandes modelos muitas vezes eles não são muito bons para cálculos, né? Vocês já devem ter se deparado com críticas sobre isso. Quando vê o modelo, a gente pede para ele fazer uma conta e aí ele erra uma conta que pode ser relativamente simples, mas eles são muito bons na interpretação de dados. Então, daqui a pouco eu tenho dados que eu posso enviar e conseguir uma ajuda na interpretação, né? Dessas análise e interpretação desses dados. Bom, ainda sobre os pequenos modelos, né, fazendo aqui um teste, indo no Google Scholar, e quando eu teclo pequenos modelos de linguagem na educação, não vem, né? Claro, o Google vai sempre trazer um monte de artigos, né? Ele não tá, aqui eu não fiz uma busca muito restrita, então aparecendo uma variação dessas palavras, ele vai me trazer alguma coisa. Aqui tem um artigo que é mais específico sobre os pequenos modelos, num contexto que é um contexto aqui mais de inclusão mesmo, né? A gente vê ali accessible, ali é um uso relacionado à acessibilidade. Aqui é só para mostrar assim um pouco um panorama, né? Não existe literatura, mas ela ainda não é muito abundante. Esse aqui é um artigo é um trabalho que eu achei interessante comentar, porque é uma revisão de literatura sobre os pequenos modelos de linguagem na era dos grandes modelos de linguagem. Vejam, esse trabalho aqui ele tem 87 páginas, é um trabalho gigantesco, mas aqui dentro, então, eles falam muito sobre
os pequenos modelos em diferentes contextos, inclusive na educação. Eu tirei aqui algumas falas desse artigo. Mas essa fala aqui não é propriamente do artigo. Aqui é uma fala minha analisando isso, né? Tem produções sobre os SLMs, mas não tem muitos estudos que articulem explicitamente como esses modelos se integram a determinadas teorias pedagógicas, práticas, avaliação de aprendizagem. Isso aqui não tem sido ainda muito explorado. Se fala bastante de desempenho, né? O quanto esses modelos, qual é o nível de precisão, de confiabilidade. Aqui tem um pequeno trecho, eu coloco aqui em português para facilitar uma parte dele só, né? Que os SLMs equipados com RAG, já explico o que é RAG, tá? Os SLMs equipados com RAG podem algumas vezes mostrar desempenho comparável, não é comparável, é comparável ou até mesmo melhor do que os LLMs. Ou seja, se eu pegar um modelo pequeno e eu acoplar nele alguma coisa, essa coisa que se chama RAG, né, eu consigo uma performance semelhante aos os LLMs. O que é o RAG? RAG é um conhecimento específico. Então, vamos supor, eu tenho a biblioteca do Cesima. Na biblioteca do Cesima, eu tenho ali um conjunto de livros sobre um determinado tema, que me interessa muito. Eu pego um modelo pequeno, eu faço um RAG, é como se fosse uma forma de condensar todo o conteúdo desses livros nesse modelo, vou chamar de modelo também, e aí eu plugo isso, e aí eu consigo fazer o pequeno modelo operar melhor, porque eu tenho um conhecimento prioritário, eu vou chamar. O pequeno modelo, ele já tem conhecimento sobre linguagem, sobre muitos assuntos também, né? Mas quando eu plugo um conhecimento específico, primeiro a gente busca esse conhecimento específico para mandar para o modelo antes de ele responder uma requisição. Essa é mais ou menos o funcionamento essa arquitetura aqui. A gente já fica sabendo, né, que essa junção aqui dos modelos com esses RAGs funcionam muito bem. Aqui um breve highlight de algumas pesquisas, então, que a gente está fazendo com alunos meus, com pessoas do meu grupo de pesquisa. Esse aqui é um trabalho que a gente publicou lá em 2022, que era sobre, aqui muitos conhecem, Sobek foi uma estrela no meu grupo de pesquisa durante muitos anos, era uma ferramenta de mineração de textos, uma ferramenta que extraía conceitos de textos, só assim, num apertar de um botão, né? Eu entrego um texto, eu aperto um botão e ela me mostra conceitos relevantes daquele texto. Nesse artigo, a gente comparava o quanto o Sobek era preciso em comparação a uma outra ferramenta que chama Yake. Eu não estou falando aqui de modelos de linguagem, né? Eu estou simplesmente falando de ferramentas de extração de conceitos, que são capazes de entrar num texto e extrair, como se fossem palavras-chave extraídas automaticamente, né? Bom, aqui a gente fazia uma comparação, mas não vem muito ao caso. Eu quero falar sobre a pesquisa atual, né? É que ela é como se fosse uma evolução desse trabalho que eu acabei de mencionar, em que nós pegamos três bases de textos. Essas bases não. Eu estou chamando aqui de bases de textos porque são conjuntos de dados que são disponíveis na internet, em algumas bases para pesquisa. Então, eu estou falando aqui de 2.000 textos, de 5.000 textos. Eu não lembro agora exatamente quantos mil textos tinham essas bases, mas eram três bases. Essas bases, elas têm, então, um texto e as palavras-chave do texto. Um outro texto e as palavras-chave do texto. E a gente usou isso para ver, então, o quanto os modelos, os grandes modelos e os pequenos modelos eram capazes de identificar essas palavras-chave. Bem, o que a gente observou, então? Primeiro, eu estou fazendo piscar aqui
esses dois, que são pequenos modelos. Aquele número que aparece ali do lado, 4.3b, 7.6b, é um número de parâmetros. Então, a gente está falando de 4 bilhões, 7 bilhões, esses são modelos pequenos, né? Essa primeira comparação aqui é desses modelos com o ChatGPT. E a gente vê que na verdade, é até meio surpreendente, né? Os modelos pequenos superaram o ChatGPT. Parece que superaram. Aqui, esse meu aluno que trabalhou nessa pesquisa, ele é bolsista de iniciação científica, ele é estatístico, ele vai ainda fazer alguns cálculos para ver se tem alguma diferença estatística nesses números. Mas o que nos interessa aqui mais é que está muito próximo, ou seja, os pequenos modelos se saíram muito bem. Nessa tarefa, se saíram muito bem, tão bem quanto o modelo, o GPT-4, que já é um modelo avançado, né? Ah, aqui eu marquei o Yake é um modelo antigo. Esse aqui eu estou falando de um sistema antigo, não tem nada a ver com IA, é um sistema estatístico que tenta fazer que tenta ver qual é a recorrência dos termos no texto, blá blá blá, vai por um outro caminho. Vejam como a performance dele é bem inferior já aos modelos de linguagem, né? Nos modelos de linguagem a gente estava com 0,4 e aqui 0,16. Aqui nem precisa de muita estatística para ver que essa diferença aqui ela é significativa mesmo, né? Ah, bom, esse aqui é um exemplo de comparando então a capacidade desses modelos de linguagem, mas eu queria fazer uma espécie de uma pausa aqui, porque eu convidei o Rodrigo Prestes, que é professor do Instituto Federal aqui em Porto Alegre também. E o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo está aqui conosco. Tem 4 páginas de pessoas. Deixa eu ver se o Rodrigo está aqui. O Rodrigo está aqui. Tô aqui sim. Tudo bem, Rodrigo? Então, Tudo bom? se vocês me permitirem, eu queria que o Rodrigo fizesse uma breve fala, porque o Rodrigo tem bastante experiência com o uso desses modelos. E aí eu achei que seria legal, ao invés de eu falar sobre o trabalho do Rodrigo, ele está aqui assim ao vivo e a cores para nos contar um pouquinho. Tá bom. Bom, deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Rodrigo, tá? Eu sou professor do Instituto Federal aqui em Porto Alegre. Eu fui orientando o professor Eliseu no meu doutorado. É, E desde então, eu trabalhei Antigamente eu trabalhava com acessibilidade, acho que o Eliseu até tocou um pouco nesse assunto aqui durante a fala dele. E recentemente eu tive fazendo um pós-doutorado em Madrid, onde eu comecei a trabalhar mais intensamente com inteligência artificial, né? E desde lá eu venho trabalhando com esses modelos, e aí eu tive uma, como é que eu posso dizer assim, uma grata surpresa que o Instituto Federal também tá usando aqui. O Instituto Federal tem um sistema chamado Integra, que ele desenvolve e tal, e ele é fortemente influenciado por inteligência artificial. Então, parte da minha experiência vem da implementação mesmo, de fato, desses modelos, utilizando esses modelos pequenos, principalmente o Gema, que é do Google, que saiu até agora, semana passada, uma versão nova, que está no Gema 4. A gente usou bastante o Gema 3, mas basicamente por dois motivos. Primeiro que primeira questão do custo, assim, sabe? Então, por exemplo, se a gente fosse usar um sistema da própria instituição que fosse usar uma API do chat GPT, por exemplo, né, mandar informações do chat GPT, seria uma coisa bastante custosa, assim, imagina, todo o sistema, um sistema inteiro lá Para quem não sabe, o Integra é um sistema basicamente, a ideia é tu fazer um catálogo de inovações que acontecem dentro do instituto, tá? Institutos federais e tal, das universidades. Então, ele também faz algumas buscas, e essas buscas também utilizam inteligência artificial para fazer essa busca. Bom, então, o primeiro ponto, né, o custo. O segundo ponto, imagine a situação que a gente está mandando questões ali de patentes, assim, para
as Big Techs, né? Então a gente queria fazer as coisas tudo em casa, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, o Eliseu tocou nesse assunto sobre custos e sobre consumo energético, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Não se sabe exatamente qual é o tamanho do modelo que o ChatGPT usa, mas a gente tem uma noção do tamanho do DeepSeeker, que é um modelo aberto. Esse DeepSeeker ele tem mais ou menos 410 gigas. Tá? Então, 410 gigas, imagina que é quase um HD, só para rodar o modelo, é quase um HD desses notebooks que a gente compra. Se vocês comprarem um MacBook, ele vem normalmente com 512 GB, tá? 410 é só o modelo, tá? Fora todo o resto, o sistema que precisa rodar esse modelo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de custo disso, para tu rodar um modelo desses, tu precisa de placas da NVIDIA que tem mais ou menos uns 100 gigas cada uma. Tá? Então, tu precisaria de pelo menos umas 4, 5 placas para rodar esse modelo. Né? Então, só que cada placa custa em torno de $60 mil. Então vocês já têm uma noção de custo, tá? E cada placa rodando, executando, ela consome 400 watts de energia. Tu precisa de 4, ali 5, né? Nós estamos falando de 2.000 watts, mais ou menos, de energia, que é mais ou menos um chuveiro elétrico ligado. Tá? Isso para atender um número X ali, limitado de usuários, né? Afinal de contas, ele está recebendo prompts de várias pessoas. Então, a gente não tinha... A gente, aqui no Instituto, a gente não queria nem mandar as coisas para... nem mandar os prompts para as Big Techs, afinal de contas, questões de inovação que estão acontecendo dentro do Instituto, e também a gente não tem condições de rodar esses modelos grandes. Então, o que realmente a decisão de projeto aqui foi rodar modelos pequenos mesmo. De novo, principalmente o Gemma. E para nossa surpresa, assim, usando essas técnicas que o Eliseu está falando de RAG é bem isso. RAG é tu basicamente aumentar o contexto do prompt, né? Para tu poder ter uma resposta melhor do modelo, né? E usando esses modelos pequenos, tá? A título de comparação, tá? Um Gemma, existe várias versões do Gemma, né? De novo, para quem não sabe, o Gemma é o filho pequeno do Gemini, né? Como se fosse um modelo pequeno do Gemini. Ele tem várias versões e essas versões tem uma de 4 GB, outra de 8 GB, outro de 12 GB, mas 8 GB já é bastante coisa, 4 GB é bastante coisa, mas é 10 vezes menor do que um DeepSeeker. Né? Então consome bem menos energia. Né? Então a gente começou a implementar as soluções que a gente está usando dentro do Instituto, né? Basicamente usando um modelo pequeno o tempo inteiro. E aí sim, o grande problema de usar esses modelos pequenos é que ele, como ele é pequeno, vamos dizer assim, a rede neural dele é menor e tal, ele tem menos informação de treinamento e tal, então ele é mais suscetível a fazer alucinações. E aí exige mais do pessoal que está desenvolvendo de ter um prompt mais definido, de colocar, que a gente chama de guardrails, assim, que é para ele não sair do contexto, né? Alimentar ele com contextos melhores, assim. Então, isso exige bastante tem exigido bastante da gente nesse tipo de aprender a usar também esses modelos pequenos. Mas a vantagem é notória, assim, a gente consegue bons resultados, né, com esses modelos, né, rodando em máquinas infinitamente mais reduzidas, né, e consegue trabalhar com eles. Eu não sei se era mais ou menos isso que tu queria que eu comentasse, Eliseu, se era Tá por aí. ótimo, Rodrigo. Perfeito. Acho que era isso mesmo, mostrando um pouco a perspectiva pessoal de quem está fazendo isso na prática, né? Colocando ali a mão na massa. Acho que bem legal para dar uma ideia aqui para o pessoal. Obrigado mesmo. Tá bem. Bom, eu vou voltar aqui para a apresentação, só para finalizar. Na verdade, eu coloquei essa tela aqui que resume um pouco. Então,
essa espécie de vantagens que a gente tem de sair do cenário dos grandes modelos e passar para um cenário dos pequenos modelos. O Rodrigo trouxe algumas coisas aqui, e eu acredito muito que tem um campo muito grande de investigação nessa área. Se a gente pensar na pesquisa no âmbito dos grandes modelos, vejam que a pesquisa começa a se reduzir muito a fazer prompt, né? Como é que eu faço um prompt para operar um grande modelo, né? Eu consigo fazer alguns agentes, algumas coisas, mas eu vou girando muito em torno dos prompts. Aqui com os pequenos modelos, a gente abre um espectro bem maior do que fazer, trazendo muitas dessas vantagens que a gente comentou aqui com vocês. Então, da minha parte era isso. Muito obrigado. Fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Eliseu. Mega linda apresentação. E eu vou abrir aí para a nossa plateia trazer as perguntas. Quem é que levanta a mão primeiro? Eu estou vendo aplausos, mas gostaria de ouvir perguntas aí. Eliseu, só uma perguntinha bem breve, assim, enquanto o pessoal esquenta. Desde quando a gente tem essa introdução dos pequenos modelos, dos pequenos... A introdução mais prática, eu não sei se eu vou conseguir dar uma data. Esses pequenos modelos, eu vou dizer assim, eles existem desde sempre, na medida que é como se fosse um modelo desses miniatura, né? Então a gente vai aumentando, 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 e eu chego no chat GPT. Do ponto de vista de arquitetura, de estrutura, é como se a gente estivesse tratando do mesmo tipo de sistema, né? Eles foram se popularizando e caindo assim um pouco na boca do povo, na medida em que as empresas como a própria Meta, como o Google, quando eles vão disponibilizando esses modelos para as pessoas baixarem e rodarem nas suas máquinas. Aqui eles tomaram um grande impulso de as pessoas começarem a usar mais os modelos. Eu estou pensando aqui numa data, mas eu estou péssimo com datas. Eu estou muito ruim. Mas a primeira vez que eu ouvi, e que eu não vou dizer que eu ouvi, mas que eu atentei mais assim para o uso desses modelos no âmbito da educação. Eu fiz uma viagem à Inglaterra, e entre as visitas que eu fiz, eu visitei, conversei um professor, ele é turco. O nome dele é Mutlu, e um sobrenome muito difícil de pronunciar. Ah, e ele é um cara ele é muito conhecido, e aí a gente falando sobre IA e tal, ele me mostrou as pesquisas dele com os pequenos modelos. Isso aqui foi em novembro de 2023, talvez. Não, 24, acho 24. Bom, mas é isso, né? Ali já era um cenário em que esses modelos estavam começando a ser mais usados. Legal, Não sei legal. se o Rodrigo tem algum dado mais preciso que isso. É que, na verdade, essa tecnologia. Eu também não tenho esse dado preciso, já respondendo de cara, mas é que essa tecnologia toda, ela é de 2017, na verdade, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? E que na verdade tem uma tecnologia do Google que foi usado para o Translator, inclusive, né? Que é o Uhum. modelo de transformação. Essa arquitetura, né? Para poder montar esses modelos é a partir da arquitetura de transformadores. Tanto é que é ChatGPT, né? Do Transformer lá né? É, só que o mais engraçado disso é que no início eles começavam a treinar
esses modelos com poucos dados, né? E ele não fazia as respostas que davam não faziam muito sentido. Então, ele começava a falar assim: ah, o futebol está indo muito bem, mas a política não, sabe? A política está indo mal. Ele cruzava informações assim, e não fazia muito sentido. E aí, quando eles começaram a carregar esses modelos com muita informação de treinamento, muitas delas a gente nem sabe nem de onde é que eles estão tirando, mas enfim, esse é outro assunto, que começaram a criar esses modelos maiores, né? E a partir disso começaram a criar esses modelos grandes, né? A beleza dos modelos pequenos é ter uma curadoria tão eficiente a ponto de conseguir pegar essa informação grande e conseguir concatenar o que realmente importa no modelo pequeno, né? Então, que nem eu estava falando, com 10 vezes menores de informação, tu chegar numa informação menor. Mas eu também não sei dizer a data, viu? Então, eles sempre foram treinados no início, eles foram treinados com bem menos dados do que hoje, né? Só que no início, realmente, eles não fazia sentido. A curadoria não era boa, isso eu quero dizer, né? Legal. Vamos ouvir a Bruna, da Bahia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só uma breve apresentação que eu acho que pode ajudar para contextualizar a pergunta em si. Enfim, eu sou advogada, eu fiz mestrado na PUC, com os meus saudosos professores, morrendo de saudade do programa, e estou fazendo doutorado aqui na UFBA, e paralelo a isso, eu trabalho bastante na advocacia, e na advocacia estou usando o Cláudio, descobri o Cláudio tem um mês e pouco, assim, achei sensacional. Já uso uma IA jurídica, que tem um treinamento jurídico muito bom. E aí a gente usa IAs diferentes para coisas diferentes, né? E assim, final do ano passado eu descobri o notebook LM. E eu achei o notebook LM muito interessante, principalmente para a minha área, e eu acho que ele tem um potencial uso muito grande para a história da ciência, porque o notebook LM, ele, pelo menos no que eu peguei sobre o notebook LM e também do que eu utilizei, ele não inventa. Você manda, eu uso o notebook LM para um contexto específico. Eu jogo volumes muito grandes de processos, assim, processos de 1000 páginas, uns 3 ou 4 PDFs muito pesados, eu jogo nele. E aí eu pergunto, em quais partes está sendo mencionado fulano tal? E ele mapeia todas as ocorrências do nome do fulano, todo o contexto, e ele me indica exatamente quais páginas eu preciso consultar. Então, isso me salva um tempo gigantesco, porque antigamente eu tinha que sair descendo lá no PDF, fazendo assim aquele mapinha à mão para saber qual foi o contexto, o que aconteceu, saiu fulano, entrou ciclano, contrato social, uma loucura. E assim, eu fico pensando que também para a gente que trabalha, por exemplo, eu trabalho no doutorado com o arquivo do físico José Leite Lopes, que é o segundo maior arquivo da FGV do CPDOC. Então, assim, quando eu comecei a pesquisa do doutorado, que naquela época não estava com a gente não tinha tanta divulgação de inteligência artificial nesse nível, eu estava desesperada, eu estava arrancando meus cabelos. Eu falei, como é que eu vou processar esse bando de documento? Eu não vou morrer afogada aqui no documento. Mas hoje em dia não, me dá uma outra perspectiva de que a gente consegue trabalhar com mais volume de dados, assim. Então, acho que no final das contas entender, por exemplo, se existem exatamente, pelo que eu entendi, existem, né, essas inteligências artificiais que elas são focadas nos pequenos modelos e, assim, elas podem ser mais úteis para o nosso trabalho no cotidiano. E é isso, eu não sei se eu tenho uma pergunta bem estruturada, mas acho que eu compartilhei o sentimento de, uau, brand new world. Legal, Bruna. Vou comentar então o teu comentário, tá?
Bom, bem legal que tu conheces e tu usas o notebook LM. Ele é uma espécie de RAG, isso que a gente falou antes, né? Que a gente alimenta com conteúdos, é mais ou menos isso que ele faz. Ele pega aqueles conteúdos e o primeiro foco dele de procura para te responder ele vai lá e busca alguma coisa para conseguir. Ele conversa contigo usando aqueles modelos normais, né? Só que primeiro, a primeira coisa que ele faz é tentar encontrar esses conteúdos nos materiais que tu enviaste para ele, né? Os pequenos modelos que eu mencionei, o Rodrigo também trouxe alguns exemplos, eles têm um potencial assim. O que a gente não comentou muito é que isso precisa ser programado especificamente, né? Então, por exemplo, o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo trabalhou naquele sistema para AGU, não é, Rodrigo? Então, se tu quiseres comentar, porque eu acho que fica talvez aqui dentro do contexto da Bruna. É porque parte do trabalho do Instituto Federal com o Integra, a gente está desenvolvendo um sistema para a AGU, justamente para a questão de inovação. O problema é o seguinte: os procuradores muitas vezes não sabem sobre o que é a lei de inovação, por exemplo, né? Então, às vezes, quando as universidades ou o instituto quer, enfim, propor algum tipo de projeto, a tendência deles é os procuradores negar de cara, às vezes por desconhecimento da própria lei. Ah, não, isso aqui não pode fazer, esse tipo de projeto não pode fazer via instituto, porque, enfim. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta de WhatsApp, onde a gente colocou exatamente isso mais ou menos que tu fez, Bruna. A gente colocou toda essa carga de leis, jurisprudências, a gente colocou tudo que a gente tinha. Na verdade, a AGU nos deu isso já, essa curadoria já pronta, né? E nós criamos essa base. Só que a única diferença é que, por exemplo, no notebook LM, tu vai usar possivelmente o Gemini, que é um grande modelo de, de linguagem, só que no nosso caso a gente usa pequenos modelos para poder fazer esse processamento. Então, quando, por exemplo, um procurador, nesse caso, ele pode até falar agora já, ele pode mandar uma mensagem via WhatsApp para um número lá, que é o número específico deles, e esse agente de software, vamos dizer assim, ele vai lá e busca a informação dentro das jurisprudências e tal, compila essa informação toda, e aí vem a parte que eu acho que o Eliseu estava querendo comentar, porque os pequenos modelos eles precisam de mais programação, vamos dizer assim, então eles passam de um modelo para um outro modelo revisor e tal. Enfim, condensa essa informação toda para ele e depois revisa, né? E manda essa informação para ele como um texto dentro do WhatsApp, assim, por exemplo, para eles poderem saber, por exemplo, se algum parecer deles está adequado ou não, assim, para eles tirar alguma dúvida sobre algum tipo de lei, alguma coisa desse tipo. Então, é mais ou menos isso que a gente está, nesse momento, trabalhando, a gente está evoluindo agora o sistema deles para outros cenários, assim. Mas é bem legal esse exemplo do Rodrigo, porque vejam que é um pequeno modelo, né? Então é bem um exemplo, é como se fosse o notebook LM rodando numa aplicação real, né? Mas com um pequeno modelo e não com um grande modelo. Deixa, Deixa eu só fazer posso só fazer um comentário continua. rapidinho, tá? É que nesse caso, também, como é uma questão assim governamental, lá da AGU e tal, tem todo um. De novo, tem a preocupação de não mandar coisas para Big Techs, nesse caso. Então a gente fechou e aí a gente não tem possibilidade, como eu estava dizendo antes, a gente não tem dinheiro, pelo menos dentro do âmbito do instituto ali, de comprar, sei lá, um arsenal de placas de $60 mil cada uma, né? Para rodar modelos grandes. Então, para nós é meio que além de não querer mandar para Big Techs, é meio que uma necessidade mesmo. Assim, a gente precisa desenvolver ali a tecnologia, o jeito de usar a inteligência artificial. Nesse caso, a inteligência artificial, a gente está falando bem de modelo de linguagem, né? Mas modelo de linguagem pequeno, porque a gente, primeiro, não quer mandar para Big Techs algumas informações que podem ser sensíveis. No caso de educação também, né? Tipo, não quero mandar informação de aluno, por exemplo, para uma Big Tech ou coisas desse tipo, ou coisas de processos internos ali, né? Da própria instituição, a gente não quer fazer isso.
e a gente também não tem o dinheiro suficiente para montar um servidor assim. E também tem a questão ambiental mesmo, tá? De fato, porque como eu estava falando assim, nós estamos falando ali de 2.000 watts para atender meia dúzia de requisições, tá? Por segundo, né? Então, é muita energia, então a gente está tentando. Então, toda como é que a preocupação é assim, bom, como que a gente trabalha com esses modelos assim, né? E como é que a gente programa com eles assim? Então, isso é difícil, assim, não é uma coisa que a gente tem, e eu pelo menos tenho aprendido ainda, sabe? Um pouco sobre isso. Muito obrigada. Tem um outro aspecto disso, que antes de eu passar para a Patrícia, me perdoe, deixa eu só finalizar. Tem o Rafael e a Patrícia. Tá. Em relação a essa questão, tem a integração de uma inteligência artificial com outra, para que a gente não precise dizer tudo do zero e possa integrar uma com a outra. E em relação a isso, enquanto a gente está usando, acredito que a gente está treinando ela no pequeno modelo, né? Do que a gente faz no cotidiano. Se eu entendi mais ou menos, acho que é mais ou menos assim. Mas o que eu estava pensando, no final das contas, eu estou aprendendo também a trabalhar mais com os agentes de IA e pensando como integrar para trabalhar com equipe, com outras pessoas do escritório. E em relação à história da ciência, eu tenho pensado sobre um outro aspecto, porque à medida que eu fico mexendo na documentação, usando a IA, usando o notebook LM, para outras coisas eu estou usando o cloud, e eu vejo que vão tendo considerações que ele vai armazenando, tem o meu histórico de conversa, eu fico pensando, bom, será que a gente evolui para um momento, ou será que já estamos num momento no qual, por exemplo, considerando o que eu já fiz da minha pesquisa e o que está lá na inteligência artificial, se hoje me acontece alguma coisa e eu bato minhas botas, mas pelo menos o que ele já sabe que eu fiz, eu consigo entregar para alguém para passar adiante, finalize minha pesquisa para mim, caso pelo menos utilize o que eu já fiz, assim, não sei se seria possível algo nesse sentido. Não necessariamente, Bruna. Não necessariamente os dados de interação são usados para fazer esse treinamento, tá? Eles podem ser, mas isso não é uma coisa automática que eu vou conversando e ele vai aprendendo com a minha conversa, tá? Essas conversas, isso é uma questão aqui de engenharia dos sistemas, né? Por determinado motivo. Que não são armazenadas necessariamente, né? Elas não são armazenadas necessariamente e até podem ser armazenadas, mas não ser usadas para retroalimentar o sistema, né? Então essa aqui é uma decisão de engenharia e de como elas seriam alimentadas, né? Como usaríamos essas conversas para alimentar, se faz sentido, em que contexto, sabe? Então é isso, né? Elas não necessariamente entram nesse ciclo para fazer a IA mais inteligente e tal. Não é. Isso não é um processo automático a partir do uso da IA. E esses modelos, eles passam por essas etapas, né? Que é treinamento e depois uso. E aí o uso não quer dizer que ele esteja ficando mais inteligente e aprendendo com o uso. Vamos passar para o Rafael. Rafael, a próxima pergunta. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado, professor Eliseu, pela palestra, ao Rodrigo também. Eu sou doutor pela PUC de São Paulo, mas trabalho no México e agora estou em Los Angeles, mas estou acompanhando vocês, o maior prazer. Que legal. E queria fazer alguns comentários. Eu trabalho num departamento de inovação educativa, numa universidade aqui do México, e lá a gente trabalha diretamente com a inteligência artificial. Imagina, eu vivo um paradoxo, porque eu sou da pedagogia crítica e estou trabalhando no departamento de inteligência artificial. E lá a gente treina várias inteligências, Gemini, o ChatGPT e toda essa coisa toda, né? E o que me preocupa muitíssimo, acho que só para a gente ir direto para a minha pergunta, na verdade são duas. A primeira é a base ideológica de toda essa inteligência artificial. A gente tem trabalhado lá com 5 ferramentas distintas, desde ferramenta de inteligência artificial da China, como os Estados Unidos e assim sucessivamente.
E eu testei mais de 1000 prompts, por exemplo, que são as perguntas específicas, né, para inteligência artificial, e cada inteligência me deu uma resposta diferente, a mesma pergunta. O que isso quer dizer? Que por detrás de toda essa base de dados da inteligência artificial, há aí um aspecto que é super importante, que a gente tem que levar em consideração, que é o aspecto ideológico. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a isso. Não sei se você já investigou, já pesquisou algo em relação a isso, porque eu acho que sua área é estritamente sistema, né, professor? Não sei, mas gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá bem. A pergunta 2 é se essas pequenas ferramentas, essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas agora, né, tido como pequenos modelos, eles são pequenos, permanecerão pequenos, ou eles estão se desenvolvendo para se tornar grande um dia, né? Tá, boa pergunta, E por que eu Rafael. usaria o pequeno e não grande? Claro, né? Eu sei, acho que é de conhecimento de todo mundo a questão do uso da água, da energia, essa coisa toda, né? Mas eu gostaria de saber o porquê que eu usaria o pequeno não grande, se o pequeno tem tendência de evoluir para grande. E qual é o aspecto ideológico também desse pequeno Tá, modelo? tá, vamos lá. Obrigado. Tá bem, obrigado pelas perguntas, Rafael, bem legais. Ah, primeiro, as questões ideológicas que estão configuradas dentro do modelo, dentro desses modelos. A IA, ela reflete o conhecimento que foi dado para ela na sua criação, né? Então, quando eu treino um modelo e a maior parte dos textos, ela é um modelo estatístico. Então, na verdade, o que ela reflete é a tendência. Então, quando eu faço uma pergunta, a maior probabilidade é que ela me dê uma resposta que siga aquela tendência. Dependendo daquele nível de criatividade, né, a temperatura, a gente consegue controlar a temperatura, daí ela é mais criativa ou não criativa. Daqui a pouco ela até foge um pouquinho da tendência e me dá uma resposta que não fosse, né, tanto essa tendência. Mas, de uma maneira, assim, globalmente, ela vai refletir o conhecimento que alimentou ela. Se esse conhecimento tem ideologias impregnadas ali, sempre tem, né? E vão existir questões ideológicas, tantas que estão ali, ela responde de acordo com essas tendências. As Big Techs, tem alguns conhecimentos, tem alguns temas que eles vão botando como guardrails, assim, né? Daqui não podemos passar. Então, eles vão colocando, assim, umas barreiras para fazer com que as IAs não respondam algumas coisas meio malucas, né? Que poderiam até estar nesse conhecimento que foi injetado ali inicialmente. Então, acho que a resposta é essa. Elas carregam essas tendências dentro delas na medida que esse foi o conhecimento que foi dado a elas. Muito bem. Sobre os pequenos modelos se tornarem grandes modelos, o pequeno modelo ele é pequeno porque ele roda numa máquina com menos memória, porque ele tem toda uma infraestrutura que é pequena. Eu sair desse modelo e fazê-lo crescer não faz muito sentido. Eu vou ter que ir para um outro. É mais prático eu já partir para uma outra, eu vou dizer, uma outra estrutura, Rafael, que já esteja comportando. Lembra que a gente está falando aqui daqueles bilhões de parâmetros, né? Então, eu pegar um modelo que tem 4 bilhões e eu tentar ir aumentando organicamente esses parâmetros para ele chegar a 6, né, a, sei lá, 8. Não, eu até nunca tinha pensado nisso, sabe? Mas é que o processo normalmente não é isso. Assim, esse modelo de 4 não funciona para mim, joga fora e pega o de 8, sabe? E já pega a estrutura pronta, com aquele número de parâmetros, que muitas vezes eles já vêm treinados, já vêm prontos, né? Então, é mais ou menos assim que esses modelos operam. Que eu lembro era isso, não lembro se tinha mais alguma coisa. Acho que era isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado, professor. Ah, Valeu, Rafa. Voltar agora para a Patrícia, aqui da casa.
São Paulo. Bom, boa noite, muito agradecida, né, ao Eliseu e ao Rodrigo, muito instrutivo, muito instigante, deixa muitas questões para a gente pensar. Eu não sei se é muito apropriado que eu vou perguntar, então aí vocês veem o que é possível disso Vamos lá, tudo, né? Patrícia. Então, a minha área é uma área que a gente está trabalhando muito na questão da educação em saúde, né? Então, isto tem a ver não só com a formação de profissionais, mas tem a ver também com a gente pensar em como, né, a gente trabalha com o próprio usuário, o próprio paciente, né, e familiares eventualmente, no sentido de que a própria IA, ela tem sido extremamente interativa com ele, só que a partir de uma supervisão, né, a partir já de um diagnóstico, a partir já de uma proposta de trabalho, e aí ela, então, ela vai nesse assunto de educá-lo e, de certa maneira, leva em conta um pouco a cultura, né? E a gente tem achado que um dos efeitos disso, por exemplo, é diminuir o desgaste do profissional, né? E estes modelos ou estes parâmetros poderem ter uma interação com este usuário que instrui, que desmistifica, né? E que ao mesmo tempo pode levar ele a estar mais perto, né? Do profissional, que obviamente acompanha essa interação, mas ele não fica, não necessariamente, né? Fazendo diretamente. Então, isto, principalmente na área de saúde mental, onde a gente tinha pacientes, ou na área de crônicos, né, que a procura era muito intensa por informações, né, condutas, etc., tem diminuído muito, né? Nossa, E a que gente tem uma interessante. estatística absurda na área de saúde, que eu não sei exatamente quanto ela é confiável ou não, que a gente está usando, em média, 30% da produção, né, que é feita na área de saúde, considerando produção de qualidade, né? Então, eu queria saber um pouco, né, como é que essa discussão toda sobre modelos, ela pode, de alguma forma, entrar aí, né, e poder facilitar, fazer essa mediação entre o usuário e o profissional, né, em termos mesmo educativos para a própria saúde. Patrícia, muito interessante a tua pergunta. Pensando, eu fiquei aqui um pouco em dúvida se tu estavas falando do uso de IAs, eu vou chamar genéricas, como Uhum, ChatGPT e companhia, ou se tu uhum, estavas falando do uso de sistemas programados com uma IA injetada. Porque eu poderia uhum, programar uma IA específica para falar com pacientes sobre determinados temas, né? E na medida em que eu faço isso, eu consigo garantir um pouco mais que essa IA fique circunscrita a determinados assuntos, recomendações, etc., não é? uhum, No mundo genérico do ChatGPT é mais difícil porque daquela conversa podem sair coisas que vou uhum, saber eu, né? Ah, aqui, de novo, eu já percebi mesmo, né, eu como usuário do ChatGPT, que muitas vezes a gente começa a fazer perguntas e ele tem esses guardrails, né? Do tipo, uhum, aqui não posso mais dizer, porque isso aqui tem que consultar um médico, né? Isso uhum, aqui é uma resposta já com uma espécie de uma intervenção para um tipo de temática que ele não pode ultrapassar uma dada barreira, né? Não é uma uhum, resposta automática da IA, mas são essas barreiras que eles vão criando, porque esse uhum, negócio aqui é usado para as mais diferentes formas, né? uhum, Então, o uso dos modelos genéricos uhum, pelos pacientes, eu vejo uhum, como algo que pode ser bem problemático, porque tem uhum, questões de responsabilidade aqui sobre tipos de recomendação que podem ser bem severas, né? Um paciente que é diabético e começa a pedir informações para o ChatGPT se posso comer isso, posso comer aquilo, e se eu comer não sei, não é? E daqui a pouco aquela conversa. Então, o quanto um profissional da saúde vai
estimular o seu paciente a usar isso é bem Uhum. perigoso, né? E seria muito controverso. Num sistema feito especificamente para isso, bom, É aí eu isso que eu estou imagino falando. É mais específico claro. mesmo. Uhum. Aí num sistema específico para isso, certamente vai Uhum. ter ali um grupo de profissionais grandes, né, trabalhando, testando o sistema, para que ele fique mais circunscrito a determinados tipos de resposta, determinadas condutas ali que não ultrapassem barreiras que possam colocar, né, as pessoas em risco. Isso eu acho já bem mais possível. Uhum. É isso mesmo. A gente está falando de situações muito específicas, onde já tem, né, interação, inclusive em termos de diagnóstico, em termos de prontuário, né, e em termos de especificações que o próprio médico já deixa, né, para o prontuário, o que a IA tem feito é Perfeito. tomar todas essas informações, né, e ela fazer a mediação com o usuário quando ele aciona bastante para saber mais informação, mais detalhes ou alguma coisa, mas ela já está dentro deste parâmetro, né? É, Prontuário, recomendações médicas específicas e diagnóstico, claro, né? Ela já faz a partir disso de forma personalizada, claro. né? Então, é isto que a gente está falando, mas um dos objetivos principais tem sido a educação mesmo, né? Educar Uhum. para o uso de um medicamento, para a saúde, para os cuidados, Aham. né? Para possíveis complicações. É uma educação em termos de saúde mesmo, o pretendido, não é apenas uma Aham. informação. Claro. Nesse uso, dá para visualizar bem melhor, Patrícia, porque eu não sei como funcionam esses sistemas especificamente, né? Mas dá para imaginar Uhum, que quando entra uma fala do usuário, uma pergunta, o que seja, essa fala uhum, ela pode ser filtrada de N formas, né? Ah, uhum, se essa fala tem um determinado tipo de colocação, eu já faço um retorno, eu consigo filtrar isso e ter muitos direcionamentos diferentes. Então, eu fico em algo muito mais, num ambiente muito mais controlado, né? Do uhum. tipo de retorno para onde essa conversa está indo. É isto Não sei se te mesmo. ajudei muito, Patrícia, mas, Ajudou enfim, bastante, sim. Ajuda a tá bem. pensar, né? Ajuda a gente a pensar que não se pensa que o profissional não pode estar lá, né? Mas eu acho que é uma ideia de uma mediação, como é que a gente pode ter uma mediação de qualidade, de fato, que auxilie, né? Então, eu acho que Uhum, a gente está tentando se cercar e aprender como fazer isso, né? uhum, E poder chegar lá. Exatamente isso, né? Então, uhum. muito agradecida mesmo. Tá bem, que isso. Obrigado pela pergunta, Patrícia. Hum, Muito bom, Eliseu. Acho que o pessoal acalmou um pouco as perguntas. Eu queria fazer um comentário, Eliseu, que eu achei muito bacana, que a nossa pretensão era a tecnologia e educação, né? E é interessante que a gente vai, né, dando voltas para o direito, a medicina, né? Tantas coisas que estão vivendo a mesma realidade, né? O mesmo. Aham. Camila colocou aí a nossa merchandise aí dos nossos contatos e eu queria desejar ao Eliseu, agradecer muito ao Rodrigo, foi um plus aí que apareceu com o Eliseu, muito obrigadão, boa sorte aí no teu trabalho, na tua pesquisa, agradecer toda essa galera muito animada e participante, desejar ao Rafa lá nos Méxicos, no Norte, boas caminhadas, saudades também, e Bruna na Bahia, logo a gente se vê, a Goiás juntos. E o Eliseu, muito boa viagem, Eliseu. Vai para Obrigado, Chile, muito se obrigado. cuida. Boa viagem, estamos aguardando aqui, Eliseu. Muito Depois obrigado, As obrigado, novidades pessoal. e as antiguidades também. É isso aí. Obrigado. Tudo manda de um bom pulinho. nessa caminhada. Muito obrigado. Enorme prazer estar aqui com Vou deixar, vocês. vou deixar mais um pouquinho compartilhado para quem precisar de certificado, tá bom? Só nos encaminhar um e-mail. Legal. Valeu, Camila. E você E a cuida da gente sai, gravação. então. E a Camila vai cuidar da gravação. Amanhã você sobe no YouTube
e eu compartilho para a turma lá no site do Lumen, turma. Eliseu, para mim é um alívio saber que eu não preciso mandar as coisas lá para o Papai Noel, como dizia uma amiga nossa. Viu? Então, Ela falava, eu não sei, mandei para... Eu acho que era uma carta para Papai Noel. Eu estou muito aliviada com essa tua apresentação, adorei. que bom, que bom. Fico feliz. Fico É feliz. isso. É um Boa caminho viagem, legal. meu querido. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.